Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que é permitido fazer em dia de sábado? Veja, nos últimos 3 dias da liturgia nós estamos vendo as polêmicas de Jesus com os fariseus do seu tempo. Primeiro a respeito do jejum, ontem a respeito do sábado, colher as espigas e comer no sábado. Então o Filho do Homem é Senhor também do sábado, enfim. E aí hoje, Jesus está dentro de uma sinagoga. Bom, sinagoga é um lugar bom de se ir, você concorda comigo? Jesus entrou de novo numa sinagoga dia de sábado. Então não era todo mundo que ia à sinagoga, como hoje, nem todo mundo é católico praticante. Então aqueles que foram, a gente imagina, que fossem pessoas boas, religiosas, que entendessem o coração de Deus, o caráter de Deus em relação ao ser humano. Havia ali um homem com a mão seca. A mão é essa imagem das boas obras, do operar, do fazer. Essa mão está atrofiada, essa mão está seca, como uma imagem de uma religião que não potencializa nem capacita o ser humano para ser feliz e para fazer o bem. É um legalismo morto, né? A gente vê aqui um monte de gente azeda, chata, violenta, e todos dentro da sinagoga. Que coisa encontrar gente assim dentro da sinagoga, dentro da religião, dentro do templo. E aqui, meus queridos, esse é um perigo para nós. Às vezes a nossa mão, ela é boazinha da Silva, mas o nosso coração é seco e atrofiado. A gente não tem empatia, a gente não tem dó, a gente não tem fraternidade, a gente não tem solidariedade, a gente não se alegra com as pessoas. Às vezes a gente pode ser tão seco e duro quanto esses fariseus observavam para ver se Jesus haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Em outros evangelhos, nós vemos as pessoas observando Jesus e intercedendo. Jesus, tem compaixão. Lembra lá do oficial romano, os judeus que falam: Senhor, ele ajudou a gente a construir um templo. Vai lá, visita ele, cura ele. Veja, dentro de uma sinagoga ninguém intercede por ninguém. Está todo mundo ali esperando para botar gosto ruim em Jesus. Eles observam Jesus, mas não contemplam o que ele faz. Estão vendo tudo que Jesus faz, mas não estão vendo nisso a própria ação de Deus e quem é Deus. Eles já se sentem mais que o próprio Deus. Eles olham, mas não aprendem. Eles olham e avaliam, nunca aprendem nada. Por isso são tão secos e duros. Jesus então disse ao homem da mão seca: levanta, vem aqui para o meio. Pessoas com deficiências físicas não ficavam muito na frente, ficavam nas portas, no fundo, por vergonha. Para eles toda doença era castigo, era pecado, né? Fruto do pecado. Então o homem veio pertinho de Jesus. Eu imagino o constrangimento desse homem, a vergonha desse homem, sentindo e percebendo os olhares de acusação de todos. E aí Jesus faz uma pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixá-la perder? Veja, olha como Jesus contrapõe as coisas, e aqui nós vamos entender o pecado então da omissão e da preguiça. Omissão, preguiça e maldade. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, diante do homem da mão seca? Bom, a gente já entendeu o que é o bem. Curar a mão dele. Mas o que seria o mal? Não fui eu que sequei a mão dele, não fui eu que machuquei a mão dele. Veja, salvar uma vida ou deixá-la morrer. Então Jesus está falando aqui que o pecado contra o bem não é necessariamente fazer o mal, é o não fazer o bem, é o pecado da omissão. Estou com preguiça, estou cansado, não gosto, não entendo, não é muito meu jeito, sabe, pessoas muito engessadas, muito duras. Querido, às vezes você tem o dom, às vezes você tem o que as pessoas estão precisando, mas você é uma pessoa muito difícil, tudo você tem que pensar, tudo você tem uma desculpa, não é? Às vezes te convidam para ajudar aqui ou naquilo outro, você fala: mas não é muito meu estilo, padre, pouco importa se é teu estilo, nós estamos precisando de você, bora, vamos lá, né? Quantas pessoas poderiam fazer muito mais e estão fazendo mal, não porque estão fazendo mal, mas porque não estão fazendo nada. Então hoje nós precisamos olhar e nos perguntar qual é o motivo ou por quais motivos a gente se permite não fazer nada.
Salvar uma vida ou deixá-la morrer, deixar ele doente assim, como se eu não pudesse fazer nada por ele? Eu posso fazer algo por esse homem. Mas eles nada disseram, que coisa terrível. Porque a pergunta de Jesus é muito simples. O que vocês entendem então desse santo sábado, que vocês tanto dizem que não pode fazer nada no sábado? O sábado permite o quê? Fazer o bem ou o mal, salvar a vida, deixá-la morrer? O que vocês acham? Nada disseram, quer dizer, é o silêncio de quem não dá o braço a torcer, né? Jesus então, e olha, esse versículo talvez seja o mais triste da Bíblia. Eu vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Marcos 3, versículo 5. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Gente, Jesus ficou escandalizado com a dureza do coração. Jesus se encheu de ira, mas ao mesmo tempo de tristeza. Jesus falou, não é possível que tem gente ruim desse jeito no mundo, não é possível que tem gente ruim desse jeito na igreja, na sinagoga, citando o versículo bíblico e sendo ruim desse jeito. Veja, meus irmãos, Jesus olhou muitos pecadores, ele não sentiu nem ira nem tristeza, mas esse tipo de pecado, duros de coração, com versículo bíblico na boca, duro de coração com musiquinha de louvor na boca, duro de coração com postagem de Instagram, status de WhatsApp a respeito de Deus, Jesus, mas é ruim. Isso deixa Jesus triste e irado. Porque um homem tinha a mão seca, mas os outros todos tinham o coração seco, né? Então Jesus diz, estende a tua mão. Ele estendeu a mão ficou curada. Ao saírem dali, os fariseus, homens profundamente religiosos, e os partidários de Herodes, gente que não estava nem aí com religião, veja, eles ficaram amigos porque tinham um inimigo em comum, no caso o inimigo agora é Jesus. Eles imediatamente começam a tramar juntos contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Dos milagres que Jesus fez, esse talvez seja dos mais bobinhos, esse aqui da mão do homem. Mas é, segundo São Marcos, o que desencadeia o processo de esse cara tem que morrer. Porque na mão seca ficou evidente que ali tinha um monte de gente de coração seco. E eles observaram tudo isso. Observaram, mas não aprenderam. Portanto, queridos, o saber a respeito da fé, o saber a respeito da igreja, o saber a respeito do evangelho, precisa mudar alguma coisa no nosso coração. Porque senão a gente continua duro de coração. Então, não basta observar o que Jesus está fazendo na vida dos outros, é preciso aprender, é preciso contemplar e enxergar nos atos de Jesus não uma crendice, não uma conversa para velhas e crianças, não algo que ficou, algo para o agora, que questiona o meu coração e que liberta a minha vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você quer evangelizar alguém hoje? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dê um joinha em nossos vídeos e compartilhe com quem você ama. Fique com Deus.